Bom, então nós vamos iniciar o nosso trabalho. Vai lá? Então, essa apresentação será sobre diabetes, como um programa global de saúde. E antes de começar a minha apresentação, pensei que era importante voltar a descrever o que é diabetes. Muitos de vocês provavelmente já ouviram falar de diabetes. Você pode conhecer alguém com diabetes. E o que é diabetes? Diabetes é um problema em usar a glicose, que recebemos do nosso alimento, e metabolizá-lo novamente. O que acontece é que todos os alimentos contêm alguma forma de açúcar. Através da digestão, isso é transformado em glicose, que é a energia que usamos para atividades diárias. E o que temos, que a insulina faz, esse hormônio-chave em nosso corpo, ele ajuda a glicose a ser armazenada para uso posterior. Então, vamos supor que nós tivemos uma refeição de manhã e só usamos essa energia, ou usaremos essa energia mais tarde, para uma atividade que nós estamos fazendo imediatamente. O que é o diabetes? É um problema com essa insulina, com essa molécula que está presente no nosso pâncreas, que ajuda a glicose a ser armazenada ou usada imediatamente. E há realmente dois tipos de diabetes. Diabetes tipo 1, que representa 5 a 15% do total de casos de diabetes no mundo, né? Significa que a pessoa tem um pâncreas, mas ele não produz insulina. E, portanto, essa pessoa precisa de insulina para sobreviver. E estima-se que haja cerca de 479 mil crianças em todo o mundo com essa condição. Diabetes tipo 2, por outro lado, é muito mais comum. Ele representa de 85% a 95% do total de casos. E aqui o problema não é ter ou não insulina, é apenas o efeito dessa insulina não é tão forte quanto deveria ser. E isso é devido a uma variedade de fatores. Alguns podem estar relacionados com o pâncreas não funcionar 100% e outros são que existem barreiras dentro do corpo da pessoa. Geralmente células de gordura que afetam o efeito da insulina. E para diabetes tipo 2, o principal condutor é a obesidade. Então, assim, paralelamente a esse aumento da obesidade, há também um aumento na prevalência de diabetes. E aqui estão alguns dados nesse slide, mostrando o aumento da prevalência entre 2011 e 2030. E você pode ver que na África, que é um continente geralmente associado a AIDS, a HIV, desnutrição, a prevalência de diabetes durante esse período de tempo aumentará em 90%. Ali o slide correto. A segunda área do mundo onde o maior aumento estará presente é a região do Oriente Médio e Norte da África, com 83%, seguido pelo Sudeste Asiático, com 69%, e isso é comparado com aumentos para todo o mundo de 51% e 22% na Europa. Essas são duas fotos que eu tirei exatamente no mesmo país, Moçambique. Não foi eu que tirei, né? No caso, foi a universidade ali, o professor que fez a apresentação, né? Nós estamos fazendo ali uma adaptação. Bom, o mesmo país é Moçambique. Então, você tem uma foto, você pode ver alguém preparando sua refeição e você pode ver que é usado um método tradicional de preparação, que requer muita energia. Alguns de vocês podem ter viajado para a África e, na verdade, tentaram usar esse tipo de preparação de argamassa e pilão, e é preciso muita energia para se preparar esse alimento. Por outro lado, você tem ali, né, um fast food. Né? O exemplo que ele colocou foi o KFC, presente em todo mundo. É uma comida pronta, rica em gordura, rica em sal e rica em açúcar. O que significa que as pessoas nem precisam necessariamente fazer esforço para sair do carro para obter essa refeição. E não usa nenhum tipo de energia para preparar a sua refeição. Então, novamente, ela é insalubre.
Bom, então as duas imagens que tem ali no slide, correto? São realmente para destacar as transições que estão acontecendo nos países pobres, né? Vamos ver ali o que está acontecendo. Que tipo de transição é essa, né? Países pobres em recursos. E há muitas transições. Por exemplo, um está no envelhecimento da população. Muitas pessoas pensam que em áreas do mundo como a África subsaariana, pessoas não envelhecem porque a expectativa de vida é tão baixa. Mas temos que lembrar que a expectativa de vida é uma média e que nesses países a maioria das mortes ocorrem em crianças pequenas e que diminui essa expectativa de vida. Considerando que os idosos são hoje uma ocorrência comum em muitos países, há também um aumento no desenvolvimento. Muitos de vocês provavelmente viajaram pela Ásia, pela África e viram rápido desenvolvimento em termos de urbanização, em termos de cidades. Há também um aumento no rendimento disponível. Sim, a pobreza ainda existe em muitos países, mas as pessoas têm mais dinheiro à sua disposição. Além disso, há a urbanização, mais algumas pessoas vivendo em áreas urbanas. Em 2007, mais pessoas viviam em áreas urbanas do mundo do que áreas rurais. Há também a mecanização, se você pensar em métodos tradicionais de preparação de alimentos ou da agricultura, esses costumam exigir altos níveis de atividade física, e agora pode ser feito usando máquinas. Há também a globalização de mercados de alimentos, a que a atividade física, né? Agora, antes que era atividade física, agora é feito por máquinas, não é? Então mudou esse olhar para o alimento, para a agricultura. Há também a globalização no mercado de alimentos, o que muitos se referem como a colonização da Coca-Cola. Para todos vocês que viajaram, né? Você pode ver que muitos produtos alimentares, como Coca-Cola, estão presentes no mundo inteiro, em todas as regiões do mundo, e podem ser encontrados em áreas remotas de alguns países pobres sem recursos. Também há estilos de vida, comportamentos, em termos de como as pessoas vivem, como as pessoas comem, como as pessoas trabalham. E todo esse impacto tem impacto em saúde em termos de diabetes, em termos de desenvolvimento e de obesidade. Então, finalmente, essa transição nutricional, né, de comer refeições tradicionais feitas em casa, né, mais para refeições feitas mais fora de casa, essa transição está ocorrendo. Então, esses fatores que eu acabei de mencionar são fatores sociais mais amplos e são fatores relacionados à prevenção da diabetes. Mas e as pessoas que já têm diabetes e que precisam ser diagnosticadas e cuidadas? O que é importante saber, como o que é importante a gente saber sobre as pessoas que já têm diabetes, né? O sistema de saúde, né, usa o sistema de saúde 2 vezes mais do que as pessoas sem diabetes. Em muitos países pobres, pessoas com diabetes usam um sistema de saúde, né, 2 vezes mais, né? Peraí. Em muitos países pobres de recursos, uma pessoa diagnosticada, para uma pessoa diagnosticada, existem 8 não diagnosticados com a doença. Então, isso significa que as pessoas clinicamente têm diabetes, então eles têm açúcar no sangue elevado, mas eles não foram diagnosticados. Eles não receberam o rótulo de diabético. Muitas pessoas em países pobres, em recursos, também têm diagnóstico tardio. Então, esses são já diagnosticados com presença de complicações. Eles têm alto níveis de complicações, tanto devido a esse diagnóstico tardio, quanto à má gestão. E muitos desses países ainda estão enfrentando as prioridades da AIDS, malária e tuberculose. As medidas que mencionei antes, então, essas mudanças de estilo de vida, mudanças na dieta, significam que a prevenção é importante. E muitos desses países não têm essas medidas de prevenção em vigor. E também, o mais importante, o sistema de saúde não está adaptado aos cuidados crônicos. Vamos
Vamos olhar, então, para a questão do diagnóstico tardio. Tem altos níveis de complicações, né? Alguns países têm má gestão, que estão enfrentando prioridades como AIDS, malária e tuberculose, né? Essas mudanças, muitas vezes, da prevenção, exigem mudanças de estilo de vida, mudança de dieta. E muitos países não têm essas medidas de prevenção em vigor. Também é mais importante, o sistema de saúde não está adaptado a esses cuidados crônicos. Mas a coisa mais importante sobre o sistema de saúde, e o que o sistema de saúde fornece quando você está, né, nesse sistema de saúde, são os medicamentos. Nesse gráfico, você pode ver uma variedade de preços para a insulina. As pessoas com diabetes tipo 1 precisam de insulina para viver. Sem insulina, morrem em questão de semanas ou meses. E as pessoas com diabetes tipo 2 necessitam de medicamentos para melhorar essa gestão da insulina. É um componente importante. Em média, uma pessoa com diabetes precisa de cerca de 13 frascos de insulina por ano. E você pode ver nesse slide que o preço de um frasco de insulina varia de país para país, mas também em diferentes níveis do sistema de saúde. Assim, por exemplo, se você olhar para o gráfico de Moçambique em 2003, você pode ver que o país de Moçambique, o Ministério da Saúde, paga geralmente $4 por frasco para insulina. Isso é em 2003. Esse foi, então, vendido para o indivíduo em farmácias no setor público por $1,10, né? Mas, se essa insulina não está disponível em Moçambique, a pessoa tem que ir para o setor privado. E lá, eles tiveram que pagar quase $10. E você pode ver nesse gráfico que há preços diferentes para o setor público. Então, para o Ministério da Saúde, né, que está a barrinha em amarelo, é um valor. Há preços diferentes para o indivíduo no setor público, que variam de uma alta de quase de $11 em Mali, para livre de qualquer custo em países como Nicarágua e o Quirguistão. O paciente do setor privado tem que pagar para grandes quantias. Então, você pode ver que na Zâmbia, o indivíduo tem que pagar um pouco mais de $18 por um frasco. Como eu mencionei antes, há essa questão de diagnóstico precoce. E há a importância da disponibilidade de ferramentas de diagnóstico. Então, pensando em sua experiência no sistema de saúde, você pode, por exemplo, fazer um exame de sangue verificado. Vamos ver ali também. Bom, pode ver essa tabela que muitos países não têm disponibilidade de ferramentas de diagnóstico em diferentes instalações. Então, se você olhar para Mali, por exemplo, a segunda linha nessa tabela, apenas 54% das instalações de saúde tinham tiras de teste de urina. Então, essas são tiras onde as pessoas urinam em um copo, elas reagem à presença de glicose. É apenas 54% das instalações. Tem tiras de cetona, que são essenciais no diagnóstico de complicações do diabetes. Estamos presentes mais ou menos em 13%. E os glucômetros, que é uma espécie de dispositivo celular, onde você tem tiras que podem ser usadas para medir a glicose de pessoas, estavam disponíveis apenas em 43%. E assim, esses elementos-chave, que podem ser usados para medir a glicose das pessoas, estão disponíveis apenas em 43%. Então, assim, esse elemento-chave no sistema de saúde que muitas vezes está faltando. É essencial para usar a insulina também como um dispositivo médico ou ferramenta. Que é as seringas. E em muitos países, novamente, vamos lá analisar a questão das seringas. Deixa eu ver se eu coloquei na minha foto. Em muitos países, novamente, o preço das seringas, de uma seringa de uso único, varia de 0,03 cents de dólar, né, até 1,5 cents de dólar. E essas são seringas de uso único.
E nos países ocidentais, as pessoas usam uma vez e depois descartam. Mas devido aos problemas de disponibilidade e acessibilidade, pessoas desses países os usam várias vezes. E você pode ver o custo de cuidados para pessoas com diabetes tipo 1 no Vietnã. Você pode ver que a insulina e os fatores de sistema de saúde são apenas um dos principais custos. Aqui no Vietnã, realmente, os custos de transporte foram o principal motor de custos para as pessoas de diabetes tipo 1. Então, o que o sistema de saúde pode fazer para lidar com alguns desses outros custos que as pessoas têm que suportar que caem fora do sistema de saúde? Claro que, como todos nós sabemos, a prevenção é melhor do que a cura. E especificamente para o diabetes tipo 2, 80% dos casos são evitáveis, adotando uma dieta saudável, aumentando a atividade física. No caso do diabetes tipo 1, não existe atualmente nenhuma prevenção primária. E assim, uma variedade de programas podem abordar, né? Vamos lá. A variedade de programas de intervenções também podem auxiliar. A abordagem com exercícios, né, aumentando os exercícios diários, intervenções nas dietas, diminuindo a visualização de televisão, sedentarismo, intervenções familiares sobre como a família vê a comida, como a família se exercita em conjunto, acampamentos de verão, intervenções nas escolas. Então, agora as medidas de prevenção também se mudaram para a área de medicamentos em cirurgia. E é questionável se esses são, por um lado, eficazes também da perspectiva pública de saúde. São esses o que queremos usar para prevenir o diabetes tipo 2. Então, realmente, o que é necessário é um ambiente de diabetes positivo, ou seja, um ambiente positivo de prevenção, né, e cura. E isso vai desde a questão da acessibilidade de medicamentos. Assim, as pessoas podem acessar e pagar pelos medicamentos de que precisam. As pessoas com diabetes podem ser educadas e capacitadas sobre sua condição. Os profissionais de saúde são treinados sobre os diferentes aspectos da diabetes. Existe um ambiente político que lide com as variações de fatores em torno do diabetes, em torno da nutrição. Existem leis, né, sobre quantas calorias podem ser colocadas em certas bebidas, como foi provado em Nova York, por exemplo, né, foi aprovado em Nova York. Existem centros organizados para atendimento, existem medidas de prevenção em vigor, tanto primárias, secundárias, como terciárias, e realmente, pensando sobre o que pode ser feito, nenhum país veio encontrar uma solução para isso, seja na Suíça, nos Estados Unidos, na África, na Zâmbia, ninguém encontrou a solução para esse desafio do diabetes e doenças crônicas, né? E realmente está olhando para ambos os fatores do sistema de saúde. Nós não estamos olhando só no micro, nós estamos olhando para o macro, né? Que é o sistema de saúde internacional, para o MES, o sistema de saúde a nível do país ali. Estão olhando para o sistema de saúde dos médicos, dos enfermeiros, instituições que fornecem saúde, mas também para os pais, para a família, para a comunidade, como prestadores de cuidados de saúde. Porque o diabetes é gerenciado tanto, se não mais, em casa do que no sistema de saúde. Se você olhar para alguém com diabetes na Suíça ou no Brasil, eles podem ver seu médico 4 vezes, ou menos, uma vez por ano, durante 1 hora. O resto do tempo, na Suíça, alguém vai ver 4 vezes por ano durante 1 hora, né? No Brasil, vamos supor que veja 1, ou 2 no máximo, né? O resto do tempo, eles estão gerenciando o diabetes em casa. Mas também esse outro aspecto de gerenciar uma condição crônica, que não são apenas os fatores de saúde, mas também a comunidade e o meio ambiente. Então, para os pais, para a família, para a comunidade, como eles gerenciam a diabetes. Como o indivíduo gerencia a diabetes na escola, no trabalho, qual é o papel das ONGs ou da comunidade. Em muitos dos países onde eu apresento dados, existem associações ativas de diabetes, que dão voz às pessoas com diabetes, prestam cuidados às pessoas com diabetes e, por vezes, fornecem medicamentos gratuitos. E, finalmente, como as organizações e outros ministérios fora da saúde, da educação, do transporte, do comércio, do trabalho, todos desempenham uma prevenção juntos contra o diabetes. Então, assim, espero que tenham gostado dessa apresentação. Foi muito difícil resumir uma condição tão complicada, mas dentro dessa apresentação existem algumas referências que eu tenho certeza que podem fazer uso para você lidar com essas informações e contribuir na sua comunidade
para a prevenção dessa condição. Obrigada.